Oi, turminha! Hoje é sábado e não tem aula! Eba! Olá! Tem aluno aí? Ai, professora, até de sábado, hein? Que sábado, aluno! Hoje é sexta! Ixi, nossa, tô perdida! Percebi. Bora levantar da cama que vai começar a aula. Ok, professora, sim, bora lá! E hoje nós vamos começar a nossa aula com a correção dos exercícios de revisão. Mas vou deixar mais uma vez com vocês a nossa reflexão. Ela diz para você entregar o seu caminho a Deus, confiar nele e tudo ele fará. Ou seja, com a confiança em Deus fica tudo mais fácil, tá bom? Não se esqueçam disso. Vamos acompanhar a correção dos exercícios então. Bom, pessoal, vamos lá. Correção das atividades avaliativas. Exercício 1. Como é classificada essa figura? Essa figura é um não poliedro, também chamado de corpo redondo. Como ela é chamada? Esse corpo redondo ele é classificado como cilindro. Bola de futebol é um exemplo de esfera. Bem tranquilo esse exercício 1, hein? Exercício 2. Marque um X nas alternativas verdadeiras. Letra A. As formas geométricas espaciais são tridimensionais, ou seja, possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Está correta. Marca um X aí. 2. Esses dois objetos, copo e chapéu de aniversário, que, estavam colocados aqui para vocês, o copo e o chapéu de aniversário, eles são exemplos de poliedros. Claro que você não marcou X nessa B. Se você marcou X, corre lá e apaga o X, hein? Porque ela está totalmente errado. Tanto o copo como o chapéuzinho de aniversário são exemplos de não poliedros, tá? Coloquei abreviado aqui entre parênteses para você. C. Uma das diferenças entre o prisma e a pirâmide é que no prisma, 2 de suas faces são denominadas bases e as demais faces laterais, todas quadrangulares. Correto! Já as pirâmides têm uma única face denominada base e as demais são as faces laterais, que são triangulares. Corretíssimo! Marcou X aí? Não marcou? Corre lá e marca, que está correto. D. Em uma caixinha de leite, que é exemplo de paralelepípedo, podemos destacar os seguintes elementos: faces, vértices e arestas. Corretíssimo! Exercício 3. A Estância Turística de Santa Fé do Sul voltou a ser a sede dos Jogos Regionais dos Idosos, o JORI. Esses jogos ocorreram de 28 de maio a 2 de junho de 2019. Olha aí, pessoal, quase há um ano atrás, hein? Com a participação de cerca de 4 mil atletas. Na verdade, já vai dar 2 anos, Um ano, quer dizer. Mas vamos lá. Agora responda. A. Escreva como se lê o número 4000. Muito fácil. Como que se lê? 4.000. E depois faça o quê? Complete com o número de ordens. Então, vamos lá. Ele tem quantos algarismos? Ele tem 4 algarismos. Então, se ele tem 4 algarismos, significa que ele tem 4 ordens, porque cada algarismo ocupa uma ordem. Então, aqui, ó, esse primeiro algarismo, sempre da direita para a esquerda, ele está representando a ordem das unidades. Este segundo está representando a ordem das dezenas. Este terceiro algarismo, que também é 0, está representando a ordem das centenas. E este último algarismo, o quarto algarismo, que por uma coincidência é o número 4, está representando a ordem da unidade de milhar. Então, ele tem 4 ordens e quantas classes? 2. Lembram que a cada 3 ordens temos uma classe. Então, aqui, ó, temos 3 ordens, temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples. A partir do 4, já estamos entrando na segunda classe, que é a classe do milhar. Continuando, letra B. Sabe-se que a nossa cidade havia sido a sede do JORI em 2005. Já fazia um tempinho, hein?
Então, após quantos anos Santa Fé voltou a ser a sede desses jogos? O que acontece aqui? 2019 menos 2005, que é igual a 14. Resposta: após 14 anos. Bem simples, hein? Exercício C, letra C. Calcule o triplo de 4.000 atletas. Triplo, na palavrinha já diz, 3 vezes aquela quantidade. Então, 3 vezes 4.000, 12.000. Resposta, 12.000. Exercício 4. Complete a tabela com antecessor e sucessor. No centro, nós temos o número. Então, o número 1.290. 1 a menos, que é o seu antecessor, vai dar 1.289. Uma unidade a mais, que é o sucessor, teremos 1.291. O antecessor de 344, 343. E o sucessor de 344, 345. Tranquilo? E aí, estão acertando? Espero que sim. Pessoal, esse exercício 5 eu vou resolver na lousa, tá? Acompanhe as explicações dele, tá bom? E não se esqueçam de assistir o vídeo com as explicações dos conteúdos, tá bom? Vamos continuar a nossa correção, tá? Nós temos aqui essas continhas. Então, na letra A, nós temos uma adição. 13.768 mais 203. Toma cuidado, né? Porque o primeiro número, ele vai até a ordem da dezena de milhar. E o segundo número que você tem que adicionar, ele tem apenas 3 ordens. Então, lembre-se de colocar ordem embaixo de ordem, tá? Então, o que nós temos aqui? 8 mais 3, 11. 11, esse 1 sobe aqui para a ordem das dezenas. 6 mais 1, 7. 7 com 0, lembra que o 0 é o elemento neutro da adição? Continua 7. 7 mais 2 é igual a 9. Agora, aqui, nessa ordem da unidade de milhar e na da dezena de milhar, não temos número, né? Então, a ordem está vazia. Então, aqui a gente desce o 3 e aqui a gente desce o 1. Resposta, 13.971. Pode passar certo aí se você acertou. Se não acertou, tudo bem, corrija. Errar faz parte da aprendizagem, lembrem-se disso. Pessoal, na letra B, nós temos uma multiplicação. 21 vezes 289. Vamos começar. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes 9, 9. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, continua 2. Colocamos o sinalzinho de mais e vamos agora usar a multiplicação aqui, ó, nesse algarismo. O algarismo que está na ordem das dezenas. 2 vezes 9, 18. Olha lá, sobe 1 aqui. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Sobe 1 aqui na ordem das centenas. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Vamos somar tudo agora. 9, aqui não tem ninguém para somar, a gente desce o 9. 8 mais 8, 16. Sobe 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. Sobe 1 aqui. 5 mais 1, 6. Resposta final, 6.069. Próxima continha. A continha C é uma conta de subtração. 380 menos 90. 0 menos 0 continua 0. Só que 8 não tem como tirar 9. 8 é menor que 9. Vamos então pegar emprestado aqui da ordem das centenas, tá? Vamos fazer aqui 3 menos 1, vamos ficar com 2. E esse 1 que nós pegamos, vamos passar aqui, ele vai passar a valer 18. 18 tira 9, 9. 2, não temos nada para tirar aqui porque a ordem está vazia. Continua 2. Resposta final, 290.
Exercício D, outra subtração também. 86 menos 39. Observe, 6 é menor que 9. Então, precisamos pegar emprestado. Vamos retirar 1 aqui do 8, que passa a ser 7. E esse 1 acrescentamos aqui. Então, aqui nós teremos 16. 16 menos 9, 7. E 7 menos 3, 4. Resposta final, 47. A letra E é uma adição. 113 mais 38. Mas presta atenção que a letra F, que também é uma adição, as parcelas estão trocadas. Nós temos as mesmas parcelas, só que trocada a posição. Então, aqui, ó, o 38 veio para cima e o 113 para baixo. Mas o que vai acontecer com a resposta? Vamos ver, ó. 8 mais 3, 11. Sobe 1. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. 1 a gente desce. Resposta, 151. Olhem aqui na letra F. Também temos 38 e 113. 8 mais 3, 11. Sobe 1. 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5 e 1 mais nada, porque aqui essa ordem está vazia, continua 1. Resposta 151. Aí tem uma pergunta, o que se pode observar nas letras E e F? Ora, dá para observar que está trocada as parcelas, mas o resultado é o mesmo. Isso porque temos aqui a chamada propriedade comutativa da adição. Comutativa vem de comutar, troca, como vocês puderam perceber, tá? Troca a ordem, mas o resultado é o mesmo. E o que aconteceu aqui na letra G? Olha, na letra G nós temos 18 mais 0. Temos outra propriedade aqui, que é a do elemento neutro da adição. Ao somarmos com 0, continua com o mesmo número, não se altera o resultado, tá? Então, aqui vai continuar 18. Tem uma perguntinha para vocês. Será que essas duas propriedades também funcionam para a subtração? Pensa um pouquinho. Olha, o que você teria que fazer? Imagina aqui, ó, 86 menos 39. Seria a mesma coisa de você fazer 39 menos 86? Claro que não. Como que a gente vai pegar o menor e dele tirar o número maior? Não tem como fazer isso nos números naturais, né? Não há como, não tem jeito. E mesma coisa aqui com a propriedade do elemento neutro, tá? Mas aí você vai falar, professora, 0 menos 18 não é 18? Não. 0 menos 18 é menos 18. Isso vocês vão aprender lá no 7º ano, quando vocês forem ver os números negativos. Resposta, então, para a minha perguntinha: não. Essas duas propriedades não valem para a subtração, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Assistam aos vídeos que estão colocados aí para vocês. Não se esqueçam. Façam as atividades propostas, mandem as fotos para a professora registrar, tá? E bons estudos e bom final de semana. Beijos e cuidem-se. Tchau, tchau! Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre multiplicação com números naturais. A multiplicação, ela surgiu para facilitar os cálculos. A primeira ideia, pelo fato dela ter surgido, é a ideia de abreviar parcelas da adição. Então, por exemplo, vamos supor que você vai a uma loja e tem uma peça de roupa e lá está escrito que ela custa 3 vezes R$26. Ao invés de você somar 26 mais 26 mais 26, basta você pegar o valor da parcela, que no caso é 26, e multiplicar esta parcela pela quantidade de unidades, que no caso seriam 3 parcelas, né? Quando você faz a multiplicação, quando você monta uma conta de multiplicação, é importante que você deixe
as coluninhas da unidade, da dezena. Então, unidade, dezena, centena. Você não precisa riscar, você não precisa fazer essa coluna, mas você precisa saber que ela existe e que ela está ali e que ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque senão o produto, que será o resultado da multiplicação, dará um valor errado. Então, por exemplo, aqui eu tenho 26, 6 unidades, 2 dezenas. Então, você vai fazer 3 vezes 6. 3 vezes 6 são 18 unidades. 18 unidades, você costuma deixar o 8 e subir 1. O que é esse subir 1? 18 unidades é a mesma coisa que 10 unidades mais 8. Então, você deixa 8 e as 10 unidades se transformam em uma dezena. Então, você tem lá 3 vezes 6, 18, ficam 8 unidades, 10 unidades se transformam em uma dezena. E aí, você vai fazer 3 vezes 2, que são 2 dezenas, 6, mais 1, 7. Quando você faz 3 vezes 2, você está fazendo 3 vezes 2 dezenas. Uma dezena é 10, 2, 20. 3 vezes 20, 20 mais 20, 40, mais 20, 60. 60 mais uma que foi 70. Então, por isso, o 7. Então, 26 vezes 3, 78. Ainda dentro dessa ideia de abreviar parcelas, nós temos duas propriedades. A primeira é a propriedade do elemento nulo. O que é a propriedade do elemento nulo? É quando você tem o zero como um dos fatores, um dos números que vai ser utilizado na multiplicação. Então, por exemplo, 5 vezes 0. Então, na multiplicação, tudo que você vai multiplicar é chamado de fator. Então, no caso aqui, o 26 foi um fator, o 3 foi um fator e o 78 foi o produto, que é o resultado da multiplicação dos fatores. Nesse caso aqui, você tem o 5 como fator, o 0 como fator e o produto será o resultado. Então, a multiplicação de fatores onde um deles é 0, o resultado, ou seja, o produto, será 0. Por quê? Neste caso, eu tenho 5 vezes 0. É a mesma coisa que você tem 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. 5 vezes o 0 é o 0 somado com ele mesmo 5 vezes. Então, 0 mais 0, 0 mais 0, 0, enfim, não precisa fazer essa soma. Basta você utilizar essa propriedade. Toda vez que você tem um número multiplicado por 0, o resultado do produto, o valor do produto será 0. Aqui eu tenho outro exemplo, 0 vezes 3. Antes de falar do 0 vezes 3, eu quero falar desse pontinho que é utilizado na multiplicação. Então, até o 5º ano, por exemplo, você trabalha a multiplicação dos números naturais com esse sinal de x aqui, de vezes. Então, você vê o x e ele representa vezes a multiplicação. Quando você chega no 6º ano, nós temos o costume de começar a trocar este sinal de vezes, de multiplicação de x pelo pontinho. Por quê? Porque quando nós chegarmos na parte algébrica, lá no 7º, 8º ano, então você tem lá, por exemplo, 4 vezes x mais 8 igual a 0, por exemplo. Se esse vezes, esta multiplicação fosse utilizado o x, você ficaria assim, ó, 4 vezes x mais 8 igual a 0. Então, ficaria um pouco confuso esse x com o x aqui. Então, quando chega no 6º ano, nós temos o costume de começar a trocar este sinal de multiplicação utilizado pelo x pelo pontinho. Então, quando você ver assim, 0 vezes 3, esse pontinho significa o quê? Uma multiplicação. E o que seria 0 vezes 3? Você tem nada vezes 3. Como que você tem nada vezes 3? Você tem nada. E aí cai também na propriedade que eu acabei de dizer. Todo número multiplicado por 0 terá produto 0. Além dessa propriedade, nós temos também a propriedade do elemento neutro. O que é a propriedade do elemento neutro?
é quando você tem um dos fatores representado pelo número 1. Então, tudo que você multiplica por 1 é ele mesmo. Quando você tem aqui 4 vezes 1, será um número 4. Por quê? 4 vezes 1 é a mesma coisa de você ter 1 mais 1 mais 1 mais 1. 4 vezes 1 é o 1 somado com ele mesmo 4 vezes. Então, a propriedade do elemento neutro aí diz o quê? Que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, ó, o pontinho aqui aparece. Aqui eu coloquei o x ainda. Então, 1 vezes 8. 1 vezes 8 é o próprio 8. Ou seja, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. A segunda ideia do fato de existir a multiplicação é facilitar o cálculo da disposição retangular. O que seria isso, a disposição retangular? Então vamos imaginar que você tem uma parede retangular e nesta parede você tem 16 colunas de revestimento de azulejo e 12 linhas. Então você tem uma parede, eu não vou fazer as colunas e as linhas porque não vai caber aqui na minha lousa, é um número grande. Então são 16 colunas e 12 linhas. Eu quero saber quantos azulejos estão dispostos nesta parede. Eu vou sair contando azulejo por azulejo? Não. Eu sei que são 16 colunas. 16 colunas por 12 linhas. Então basta eu fazer o quê? 16 vezes 12. Quando você faz lá 16 vezes 12, mais uma vez, é importante você lembrar da coluninha da unidade, da coluninha da dezena. Eu vou traçar aqui, mas você não precisa traçar quando você for fazer. Mas você precisa obedecer essa ordem. Por quê? Aqui no caso nós temos dois fatores e os dois fatores têm dois algarismos. Então quando você tem uma multiplicação de um fator por dois algarismos, nós vamos ter uma multiplicação maior. Então nesse caso é interessante você ficar bastante atento às unidades, às dezenas, às centenas e assim por diante. Então quando você tem lá 2 vezes 6, 12. Então você começa multiplicando pela unidade. 2 vezes 6, 12. Deixa 2 unidades. As 10 unidades se transformam em uma dezena. E aí você faz 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3 dezenas. 32. Já fiz o cálculo desta unidade. Agora eu vou fazer o cálculo da dezena por esses fatores aqui, por esse fator que tem dois algarismos. Como eu fiz o cálculo da unidade, eu fiz o cálculo normal. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora, eu vou pular uma casinha da unidade. Por que eu vou pular essa casinha da unidade? Porque eu estou fazendo a multiplicação da dezena. Então, uma dezena não são 10? 10 vezes 6 unidades, 10 vezes 6, 60. 60 são 60 unidades ou 6 dezenas. 6 dezenas eu coloco aqui na coluninha da dezena. Por isso que nós pulamos a casinha aqui na coluninha da unidade. Alguns livros, alguns autores colocam o zero. Eu, particularmente, prefiro colocar o sinal de mais. Por quê? Porque depois você vai somar essas parcelas para chegar ao resultado, para chegar ao valor do produto. Então, você tem lá 1 vezes 6, 6, que seria, no caso, as 10 vezes 6 unidades, que dão 60. Mas você pode fazer direto. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Por que vem aqui na coluninha da centena? Você tem uma dezena multiplicado por uma dezena. Uma dezena não é 10? 10 vezes 10, 100. Então, você chegou o quê? Na coluninha da centena. Então, 10 vezes 10, 100. Então, 100
uma centena, certo? E agora você soma, como acabou aqui o número, para multiplicar você faz a soma. 2, você desce, 3 mais 6, 9, 1 que está sozinho, 1. Então, 16 vezes 12, 192, ou seja, na parede onde você tem 16 colunas e 12 linhas, você terá 192 azulejos.